Nós estamos aqui recebendo na agência sindical Sérgio Luiz Leite, o Serginho da FECINFAR, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, e também primeiro secretário da Força. Serginho, os químicos estão em plena campanha salarial. Como é que vai ser essa campanha esse ano frente a essa realidade da nova reforma trabalhista, a nova lei trabalhista? Bom, logicamente, uma campanha difícil, como todas são difíceis, mas logicamente que a nova lei trabalhista que entra em vigor a partir de novembro desse ano, ela traz aí uma responsabilidade muito grande para a nossa categoria. Então, o primeiro desafio nosso é manter aquilo que nós temos na convenção coletiva, porque nós precisamos fazer esse debate com os trabalhadores que a partir de 1º de novembro de 2017, todas aquelas conquistas que nós tivemos no decorrer de todas as negociações dos últimos 20, 30 anos, elas não existem mais, dia 1º de novembro. Por quê? Porque acabou a ultratividade da norma coletiva, né? Que é aquela coisa que, olha, enquanto não tiver outro acordo, está valendo ainda essas regras. Não é o caso. Então, acabou. Então, esse é o primeiro desafio, a manutenção de todas as conquistas que nós temos. A outra questão é você continuar num processo que o setor químico vem trabalhando, que é de avançar no aumento real de salários. Nós vamos ter uma inflação relativamente baixa, né? Estima-se para o setor químico entre 2% e 2,5% de inflação. Então, isso possibilita uma discussão de aumento real. Ao mesmo tempo, nós sabemos que essa inflação baixa é uma inflação de recessão para os trabalhadores, né? Ela não subiu, não é porque houve uma economia que possibilitasse controle de preços. Não, é uma inflação de recessão, porque de demanda, de desemprego alto, enfim, tudo isso também dificulta. Então, nós estamos organizando essa campanha salarial para manter as nossas conquistas, diminuir ou impossibilitar, primeiro nesse momento, que as empresas, que o setor empresarial tente impor as novas regras de reforma da nova lei trabalhista na convenção coletiva e garantir aí a reposição salarial e aumento real de salários, mantendo a participação nos lucros que nós temos, mantendo também as demais conquistas. Então, esse é o desafio. E, logicamente, vamos fazer a assembleia 30 dias seguidos, no maior número de empresas possível. Cada trabalhador, cada trabalhadora deverá opinar e participar desse processo e se conscientizar que, com essa nova lei trabalhista, as coisas mudaram. E a participação e a luta sindical ela vai ter que ser intensificada. Por falar nisso, como é que está a campanha de sindicalização? A FECINFAR tem orientado os seus sindicatos da base a fortalecer essa campanha de sindicalização? Sem dúvida. Nós temos que sindicalizar, o movimento sindical tem que buscar um número maior de sócios e os químicos fazem isso, tá? É uma constância de sindicalização. E nós temos a dificuldade, inclusive, não só nós, mas como toda a categoria, de um alto índice de rotatividade de mão de obra. Por exemplo, o setor plástico, que é uma categoria importante e volumosa em número de trabalhadores, tem 46% de rotatividade. Ou seja, vamos imaginar que se eu pegar 1.000 sócios esse ano, 460 ele troca de emprego, né? Então, isso é um problema também para uma manutenção de um índice de sindicalização maior. Mas a sindicalização deve ser constante. Mas não só isso, não vamos trabalhar, além da sindicalização, nós temos que trabalhar o seguinte: trabalhadores, qual é o sindicato que vocês querem? Porque agora está na mão dos trabalhadores discutir qual o sistema de financiamento, qual a sindicalização, qual o papel principal que o sindicato tem. A orientação que a federação sai é com
para fazer esse debate com os trabalhadores, e nós vamos participar, inclusive, porque a reforma trabalhista, volto a dizer, possibilita muito o poder do patrão sobre os direitos dos trabalhadores. E aí entendemos que só coletivamente a gente pode vencer isso ou resistir. Serginho, você tem acompanhado a edição da MP, dessa medida provisória com o Temer. O que se pode esperar disso aí? Você ouviu do Temer? O que você vem acompanhando nessas reuniões lá em Brasília? Bom, há o compromisso do governo federal de uma edição de uma medida provisória que, longe de resolver o problema da reforma trabalhista, tem que ficar claro isso, ela ameniza alguns pontos da reforma, gestantes, trabalho intermitente, retorno das homologações do sindicato, a questão do autônomo e a questão da terceirização, garantir os direitos, os mesmos direitos para os terceirizados dos trabalhadores da preponderante. E, além disso, a questão de possibilitar o sindicato de discutir com os trabalhadores a forma de financiamento. Então, há um consenso entre as discussões entre o movimento sindical e o Ministério do Trabalho, e esperamos aí que até o final do mês de setembro essa medida provisória possa ser editada, que é o primeiro round do embate, né? Ela ser editada, porque depois ela tem que passar pela Câmara, pelo Senado e pela sanção presidencial. Nós acreditamos no processo de diálogo e de negociação que tem sido feito com o governo federal. Então, eu tenho dito isso em várias regiões do país, em várias categorias que nós temos discutido, mas sempre orientando o movimento sindical. Medida provisória é uma das prioridades nossa da Força Sindical, discutindo com o governo, mas não é a única. A outra prioridade é, de fato, continuar organizando os trabalhadores e mostrar para eles os malefícios que é a reforma trabalhista e a importância de enfrentar isso coletivamente. Então, trabalhamos em duas frentes nesse sentido. Para a gente finalizar, Serginho, eu sei que você também cuida do BRICS sindical. Como é que estão essas negociações? O que pode se esperar? Porque explica para a gente o que é o BRICS e por que ainda não existe o BRICS sindical. Bom, o BRICS, na verdade, é uma organização econômica, né, de blocos econômicos, né, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E eu costumo dizer, assim, para a população entender, esses 5 países representam quase 40 e poucos % da população do planeta, né? O planeta tem 7 bilhões de habitantes, o BRICS representa 3,5, 3,6 bilhões de habitantes. Então, olha só a representatividade. Então, por si só, esse bloco econômico ele se torna importante em pensar em geopolítica, em geoeconomia, e nós queremos pensar em geopolítica, em geoeconomia e em geossociedade, né? Então, quando a gente compara IDH dos países componentes do BRICS, o Brasil ainda está quase próximo do IDH da China, da Índia, da China e da Rússia, né? A hora que você vai ver o IDH da Índia é muito mais baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o BRICS sindical, ele tem o objetivo de falar, há uma entendimento global desse bloco. Como é que a gente, ao invés só de transferir tecnologia e economia, como é que a gente transfere direitos sociais, como é que a gente transfere cidadania, como é que a gente transfere trabalho decente para essas pessoas. Então é isso que nós temos discutido lá. Brasil, Rússia e África do Sul já se pronunciou por 3 oportunidades favoráveis à oficialização do BRICS sindical, mas há ainda uma pendência ainda com Índia e China no sentido de oficializar esse fórum, apesar de a própria China nos proporcionou
a participação oficial na reunião com os ministros do Trabalho agora no mês passado, em julho, mas nós não queremos só isso, nós queremos participar efetivamente como bloco oficial dos debates, justamente para tentar colocar aí os direitos dos trabalhadores também como importância na relação comercial entre esses países. Então, vejo também que é extremamente importante essa participação do movimento sindical. Serginho, muito obrigado pela sua visita aqui na Agência Sindical. Sérgio Luiz Leite, presidente da FECINFAR, a Federação dos Trabalhadores Químicos e Farmacêuticos no Estado de São Paulo, e também primeiro secretário da Força Sindical. Grande abraço, nós ficamos por aqui. Tchau.